estão aqui pela primeira vez, você que nos assiste pelas redes sociais. Há um prazer, há uma alegria no céu, né? Quando a palavra do Senhor nos fala assim, quando uma alma se rende ao Senhor, há festa no céu. E hoje é dia de festa, hoje é dia de ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu peço aos irmãos, aqueles que puderem, colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Depois de Deuteronômios, tá? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Diga para quem está do seu lado, esforça-te. Mas tem que ser, para se esforçar, tem que falar com força, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não desvie, nem para a direita e nem para a direita e nem para. Então eu tenho que andar em caminho. Amém. Para prudentemente, para que te conduza para onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Diga de novo, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmão, há algo diferente que o Senhor quer falar nos nossos corações nesta noite. Primeiro, o Senhor nos fala que nós temos que nos esforçar. E nós temos que ter ânimo. As decisões que nós tomamos que resulta a bênção de Deus na nossa vida. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. O que você tem tomado como decisão para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida? Então nós vamos falar aqui de Josué. Josué andava com quem antes? Com quem? Moisés. Um homem íntimo de Deus. E olha só, hein? Se você quer andar bem, se você quer ter resultado de vida espiritual, anda com quem tem vida com Deus. Amém? Moisés era um homem em que Deus falava ao seu coração. E olha só o que aconteceu através da vida de Moisés. Foi gerado Josué. Já imaginou quando você busca essa presença de Deus? Quando você tem vamos dizer assim, nós temos uma amizade, um relacionamento com aquele que tem o seu mesmo propósito, vai gerar vida, vai gerar esperança, vai gerar aquilo que Deus tem para a sua vida, vai gerar uma vida com Deus. Então vamos lá. Josué era um homem que andava com Moisés. Antes de Moisés partir, um dos feitos, Moisés mandou alguns espias à terra prometida. Quantos foram? Foram 12. Quantos voltaram crendo naquilo que eles tinham visto e aprendido? Porque Moisés, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que não importava o obstáculo que houvesse, se ele clamasse a Deus, ele falava face a face com Deus. Você tem desejo de falar face a face com Deus? Sim ou não? Então nós temos que colocar em ordem algumas decisões na nossa vida. Para você ouvir face a face a Deus, nós temos que tomar algumas decisões na minha vida.
Josué, ele ouviu uma ordem de Moisés e foi até a terra. Quando ele voltou, os outros voltaram sem força, desanimados. Mas Josué voltou diferente. Porque sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que Moisés falava. Ele conhecia um Deus face a face. E não é diferente o que Deus quer falar à sua vida nesta noite. Que você, na sua decisão, você vai viver a bênção que Deus tem para a sua vida, amém? Então Josué decidiu viver e andar ao lado daquele que tinha intimidade com Deus. E hoje Deus quer fazer uma proposta ao seu coração. Você está pronto a ouvir a voz de Deus? Amém? Você está pronto a andar com aqueles que estão preparando para alcançar a terra prometida? Amém? Mas agora, para fazer isso, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ter ânimo. Sabe por quê que nós estamos falando sobre isso? Josué, a palavra de Josué, de Deus para ele foi: seja forte, seja corajoso. E havia as instruções para a vida de Josué. Para você vencer o que quer te afastar, para você vencer a sua razão, para você vencer as provas e as lutas, você não pode desistir. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Deus quer te fazer uma proposta: filho, eu quero tomar conta da sua vida. Sabe por quê? Porque eu quero te fazer forte, eu quero te fazer corajoso, eu quero fazer com que você viva o extraordinário de Deus. Eu não quero que você viva daquilo que você está vendo do seu amigo do lado. A bênção dele é para a honra e glória do Senhor, mas a sua também vai acontecer. Então é momento de você se esforçar, é de você ter ânimo, é de você ser corajoso. Quantas valentes na palavra, né? Que nós podemos dizer que foram fortes, corajosos. Mas tem uns também que começaram a olhar para trás. E quando você olha para trás, você perde aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você quer voltar a um velho homem, quando você quer voltar às velhas coisas, quando você quer fazer aquilo que te afastava de Deus, você começa a ficar longe do propósito de Deus. Mas hoje é diferente. Deus vai fazer com que nós venhamos entender que no meu esforço e na minha coragem, não é força física, não é coragem humana, é o esforço espiritual. É a coragem que vem de Deus que vai fazer com que você vá vencer e que você vai herdar. A palavra nos fala assim, no primeiro versículo nós falamos, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há uma promessa de Deus sobre a minha vida, e eu quero herdar a vida eterna. E para que eu possa herdar essa vida eterna, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar essa presença. Eu não posso deixar que nenhum obstáculo da minha vida venha impedir de saber quem é Deus da minha vida, porque Deus é o Deus da nossa salvação. Davi chegou para o seu filho: filho, vai, você não precisa ter medo não, porque o Senhor, meu Deus está falando para você, vai. Se Deus está na sua vida, não tem nada que possa parar a sua vida. Quantos aqui têm sonhos para ser conquistados? Muitos. Uns ainda estão estudando, se preparando para que passe no vestibular, tem corrido atrás dos seus sonhos em um trabalho, tem conquistas que você quer fazer. Isso é bom, isso é muito bom. Mas sabe que vem às vezes no nosso coração, por um motivo às vezes tão pequeno, você começa a desacreditar até que mesmo que Deus não está vendo você. Motivo pequeno, você começa a pensar assim: nossa, será que Deus esqueceu de mim? Eu tenho orado, eu tenho buscado. Mas será que você não tem orado e buscado só com as suas forças? Você não tem orado e falado assim: mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes nós buscamos tanto algo e esquecemos de saber qual que é a vontade de Deus. Aí é o seu esforço humano, é a sua coragem humana. Mas quando você fica dependente de Deus, quando você coloca as suas mãos na mão de Deus, você começa a orar assim: Senhor, eu falo por mim, irmãos. Um dia desse eu estava falando comigo mesmo,
estava falando, eu falei assim, Senhor, eu acho que eu não estou sabendo orar para me entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Será que a minha oração não está errada, Deus? Às vezes você já parou para pensar e fala assim, Senhor, opera na vida daquela pessoa, fala com ela através de um sonho, Senhor, fala com ela através de uma palavra. Você começa a querer falar para Deus o que ele tem que fazer. Saber que tem uma palavra no Evangelho que fala que eles chegaram com um cego e falaram para Jesus como ele deveria curar aquele cego. Sabe o que Jesus fez? Pegou ele, levou para o cantinho, foi lá, fez o que ele tinha que fazer. Sabe por quê? Porque ele não tem que mostrar nada para ninguém, ele faz do jeito que ele quer. Aí você vai e fala assim, mas Jesus toca ali, faz desse jeito. Não pense que você vai dar ordem para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Vamos orar diferente. Senhor, eu quero que a Tua vontade venha se cumprir na minha vida. Senhor, eu quero. Olha o que a palavra de Deus nos fala, que é a coisa mais linda, é no secreto que Deus faz. E Ele te honra publicamente. Ninguém precisa ficar sabendo o que você está passando. Não, é você no secreto. Deus vai trabalhar e Deus vai fazer. Ele vai te honrar publicamente. Sabe por quê? Porque quando nós falamos isso tudo aqui, os conselhos que Deus deu a Josué, esforça, tem bom ânimo, falou tudo isso, amém? Josué seguiu tudo certinho? Seguiu. Mas Deus também queria fazer com que Josué tivesse algo muito importante na vida dele. Porque você buscar no Senhor é ótimo, você ser forte no Senhor é ótimo. Mas se você não conhecer a palavra, não tem como você viver. Não tem como você vencer. Sabe por quê? Porque tem horas que quando você fala assim, mas Deus esqueceu de mim. Aí você vai para a palavra e fala assim, se pedires em meu nome, eu vou te dar. E aí, será que a gente está fazendo isso? Aí Deus fala assim, confia que eu estou no controle. Nós estamos confiando. Fica quieto aí porque eu vou acalmar a tempestade. Não, eu mesmo vou resolver. Não vou esperar a Deus, não. Será que nós não estamos fazendo diferente? Porque a palavra, ela é o sustento para as nossas vidas. Aqui na palavra fala que ele não deveria tirar a boca do livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite. É a palavra que vai livrar a sua alma. É a palavra que vai fazer com que você vença seus obstáculos, a sua angústia. É a palavra que vai fazer com que você alcance as conquistas que você tem com o seu coração. É a palavra que vai trazer paz à sua vida. É a palavra que vai trazer salvação à sua alma. É a palavra que vai mudar a sua história. É a palavra que vai fazer com que você viva uma nova forma de vida. Porque a palavra, ela liberta o coração do homem. Vemos aqui algumas características, hein? Cada uma de forma diferente. O Senhor não estava exigindo de Josué apenas uma força física. Ele queria algo espiritual. Quem lembra aqui de Sansão? Forte ou fraco? Mas aconteceu algo que ele deu uma brecha. E o seu porte físico serviu para alguma coisa? Porque ele não tinha presença mais. Então Deus não vai olhar a aparência de ninguém. Deus vai olhar o seu coração. Ele vai olhar se a presença dele está na sua vida. Então é isso que Deus quer colocar nas nossas vidas. Irmãos, nós não podemos viver de um dia só. Eu recebi hoje e amanhã. Entende? Esse negócio assim que a gente só quer aquele alimento para um dia. O esforço espiritual, ele tem que ser contínuo. Sansão, ele se desviou, ele se iludiu com o momento. E a sua força física não serviu para nada. Nada seu não vale nada para Deus. Se você faz algo para o homem ver, não passa desse teto aqui. Em Gálatas fala que Deus não olha a aparência do homem. Ele não recebe aquilo que é aparente. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. E quantos têm vivido de aparência? Eu faço porque alguém está vendo. Mas esquecendo que tem um detalhezinho. Jesus é
onisciente, onipresente e onipotente. Para o homem você pode esconder, para a mãe você pode esconder, mas para o pai você não pode esconder não, porque ele está vendo tudo. Quantas vezes as pessoas têm esquecido disso? A sua aparência não serve para nada. O que você tem, oferece, não tem valor nenhum se você não for para o Senhor. Eu sei que falar, né? Todo mundo falar é muito fácil fazer, bem difícil mesmo. Mas você ter vida com Deus é algo diferente. Você ter vida com Deus, a sua aparência não vale nada, mas o seu coração está pulsando. O seu coração está gritando: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou buscando o Senhor nas madrugadas. Senhor, eu quero herdar a terra prometida como foi prometida ao teu filho. Eu não sou diferente, sabe por quê? Porque tem gente que quer ser servo no deserto. Eu quero ser filho de Deus. Eu não quero ter uma vida que não seja com os olhos do Senhor para as nossas vidas, sem ser chamado de filho. Porque o filho tem direito à herança. O filho tem direito a herdar aquilo que é do pai. E o que o Senhor deixou para as nossas vidas é uma herança. Uma vida eterna que nós não vamos deixar de nos esforçar espiritualmente. E tem mais. Quando nós falamos aqui, seja forte. Se os irmãos forem ler mais à frente, pode ler depois, mais para frente no 7:5. Quando nós... E antes disso, né, porque eu não li tudo, no início do capítulo, quando Josué foi chamar aqueles que estavam à sua volta, e ele falou assim: olha, o Senhor me deu uma ordem, porque eu tenho que seguir as leis, eu tenho que fazer conforme Moisés. Imediatamente, os que estavam com ele, os seus companheiros, falaram assim: não, nós vamos fazer tudo aquilo que você mandar. Numa emoção, naquele momento, eu vou fazer tudo que você mandar. No versículo, capítulo 7:5, quando Josué chega ali, já houve um desânimo. E não é diferente com a vida do servo do homem, não. No capítulo 7, versículo 5, Acã fala para Josué: Josué, realmente a gente está em dificuldade. Eu olhei ali para aquela prata, eu trouxe. Ele começou a trazer aquilo que era de fora para dentro de dentro, aquilo que era de fora para a vida deles. No primeiro instante que você aceita Jesus, fala assim: não, eu agora mudei de vida mesmo. Eu vou fazer tudo o que o Pai mandar. Mas na primeira dificuldade que tem, ele já começa a olhar lá fora. Somos falhos, somos imperfeitos. Por isso que o Senhor sempre fala: esforça-te, esforça-te, esforça no Senhor, porque nós estamos propícios a errar. E o Senhor não trouxe ninguém aqui para ser julgado e nem para ser condenado. O Senhor trouxe as nossas vidas aqui hoje para agir diferente, para trazer o descanso, para trazer o refrigério, para dizer que existe um Deus que está olhando para a sua vida, que é um Deus perdoador, um Deus que quer mudar a sua vida, um Deus que alcançou a sua alma. Olha a diferença como Deus trata a sua vida. Alguém já te julgou, Carla? Já te condenou? Jesus veio para falar diferente para a sua vida. Eu amo a sua vida. Jesus veio para falar diferente. Eu escolhi a sua vida. Eu quero que você se esforce para que você veja a glória de Deus na sua vida, porque as coisas não acabaram. Aonde alguém determina, o homem determina que a fim é o começo, aonde que Deus faz. Porque não tem impossível para o Filho de Deus. Esforça-te. Agora você tem que ser corajoso. Que maravilha, hein? Como que Deus revela os seus segredos aos seus. Ninguém sai enganado. Ninguém sai sem a resposta. Os segredos de Deus para que você alcance a bênção dele é grandiosa. Aí vamos lá, né? Nós falamos de coragem. Então vamos lembrar aqui de Gideão. Faltou coragem a 22.000 homens. E sobrou coragem para Gideão e os seus 300 homens para derrotar os midianitas. O mundo está aí, tem uma multidão, mas o Senhor escolheu vocês. Para vencer a carne, para vencer o pecado, escolheu a minha vida.
para guerrear, para falar quem é Deus, para falar o que Deus pode fazer. E olha só, hein? Deus não quer fazer só principalmente assim, Deus não veio para tratar com você e nem te dar nada material, mas Ele te deixou uma promessa: buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você precisa de algo, busque a presença, seja fiel ao Senhor. Não pense que você não tem direito àquilo que são os seus sonhos, diferente, mas existem os segredos do Senhor. Busca primeiro a minha face, que eu vou fazer por você. E o que Deus começa, tudo que Deus começa termina bem. E a sua história hoje pode começar de forma diferente, pode começar bem e vai terminar bem, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então seja corajoso. Saul, faltou coragem? Faltou. Quem teve uma diferença que era desse tamanho e pequenininho, mas tinha algo diferente, ele tinha Deus. Davi, um jovem pequeno, mas cheio da presença de Deus. Então você não se sinta indiferente, rejeitado, pequeno. Sabe por quê? Porque quem está em você é grande. Quem vai fazer através da sua vida e em você é grande. Então Deus tem prazer em abençoar as nossas vidas. Aí Deus te deixa uma promessa. Olha como que é bom viver a palavra, hein? Toma posse da palavra na sua vida. A palavra, ela muda a nossa estrutura. Viva a palavra, leia. Se você tem dúvida, o pastor está aqui. Leia a palavra de Deus. Isaías 41:3 assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. A vida do servo de Deus é viver debaixo da promessa de Deus. Não temas, porque eu te ajudo. E por que você hoje está querendo desistir? Por que você está querendo parar? Não pare, sabe por quê? Porque eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te esforço. Então vamos lá. Então Josué foi bem sucedido porque ele cumpriu as orientações do Senhor. Davi, ele teve vitórias porque ele não fazia nada sem buscar a presença do Senhor. Muitas vezes até poucos detalhes da nossa vida nós deixamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas em segundo plano, porque isso não é coisa simples. Coisa simples, assim, eu vou comprar vamos dizer assim, uma coisa bem simples, vou comprar um celular. Ore antes. Estou dando exemplo. Vou tomar uma atitude no meu lar. Ore antes. Veja o que Deus tem para a sua vida antes de você tomar qualquer atitude, seja ela pequena na sua vida. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, a vontade de Deus, quando ela prevalece sobre as nossas vidas, aquilo que é pequeno fica grande. Aquilo que você acha que com os seus olhos você não pode fazer, Ele é quem faz. Existe diferença para quem confia em Deus. Davi venceu as suas batalhas internas, as suas batalhas externas, porque ele buscava a presença de Deus. E não é diferente do que Ele quer fazer para as nossas vidas hoje. E para concluir, quando Josué fez tudo aquilo que o Senhor queria fazer, que ele fizesse, ele se encontrou numa situação que tinha que mandar agora quantos espias? 2. E ali havia uma mulher. E essa mulher, ela citou no texto assim, bem rapidinho. Ela citou no texto que ela sabia quem que era o Deus dos 2 espias. E ela falou que ela, só achar aqui no texto, aconteceu. E ela viu, falou assim: eu já sei quem você é. Eu sei quem é o seu Deus. Sabe por quê? Josué, ele fez uma história. Ele veio daquilo que foi a orientação do Senhor. Quando você vive o que Deus determina para a sua vida, Ele faz com que você seja canal de bênção. Ali quando ele chegou, Raabe já sabia quem era o Deus deles. E falaram assim: ó, quando vocês chegaram aqui, trouxe medo. Todo mundo se assustou, mas eu sei quem é o seu Deus. Quando você declara a fé no seu coração, Deus trabalha em seu favor. E ali foi selada uma promessa. Quando nós falamos de Raabe,
de uma condição totalmente fora do contexto humano, ela viu quem era Deus. E hoje, veja quem é Deus na sua vida. Veja o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Como Raabe ali já tinha visto quem era Deus na vida de Josué. Seja um instrumento nas mãos de Deus, porque ela gerou a descendência de Jesus. Então olha só, algo diferente Deus quer tratar nas nossas vidas. Quais são as decisões que resultam na bênção de Deus em sua vida? Hoje, você tem dado ouvido àquilo que é a voz do Senhor, ou você tem esforçado somente a sua carne? Você tem sido só o seu próprio ânimo? Você tem tomado as suas próprias decisões? Você tem feito aquilo que você acha que é melhor para você? Ou você tem deixado? Ou você vai entregar a sua vida ao Senhor? Ou você vai deixar com que Ele seja aquele que vai cuidar da sua vida, sarar as suas feridas, que vai conduzir a sua vida, que vai fazer com que você realize as suas conquistas, que vai fazer com que você alcance o projeto da salvação. Então não perca tempo. Viva a direção de Deus. Muitos hoje preferem viver um deserto espiritual, porque a sua fé, ela foi mal direcionada. Quando você crer naquilo que Deus tem para a sua vida, quando a sua fé está estabelecida no Senhor, quando a bênção de Deus ela é declarada na sua vida, você pode viver o melhor de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, e que você possa viver e herdar essa promessa que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Raabe, através da sua fé, ela conseguiu livrar toda a sua casa, toda a sua família, porque ela creu naquilo que Deus pode fazer. E não é diferente com as nossas vidas. Se há uma promessa, Deus vai cumprir, porque nós cremos num Deus vivo. Aleluia, Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço o teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o Senhor, Aleluia. Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder.
cantando. Diga ao Senhor, não há o que temer, não precisa ter medo. Contigo eu estou. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel, não há o que temer. Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluias. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos de número 127. Leremos a partir do verso 3. Essa palavra, ela nos traz aqui nesta noite para apresentarmos Ian Miguel. É isso mesmo? A criança, amém? Ian Miguel, os pais Paulo Nelly, é isso mesmo? Paulo Nelly, diferente, hein? Paulo Nelly, é isso? Paulo Nelly e Diviele. Eu queria que eles viessem aqui à frente, para nós apresentarmos eles diante do altar do Senhor. Essa criança, a qual eles estão dizendo que eles são do Senhor Jesus. Amém? Diz a palavra em Salmos 127, verso 3. Vocês podem ficar aqui à frente aqui, amém? Certinho? Diz assim: os outros também, herança ou glória. Qual o seu nome? Hein? Carlos Emanuel. E da princesinha? Hein? Evelyn. Amém. Que família linda na presença de Deus, né? Glorificamos ao Senhor. Diz assim a palavra, Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém, queridos? Podemos assentar. Que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem continuar aqui à frente, tá? Amém? Eu quero tecer uma breve palavra sobre apresentarmos aqui a vida do Ian. Amém? Por que nós não batizamos criança? Porque a palavra nos ensina que Jesus, ele foi levado ao templo para ser apresentado quando criança. Porque a criança, Ian não sabe a maldade ainda. O Ian não conhece o que é se arrepender. Mas vai chegar um tempo na vida dele que ele vai compreender isso. E quando ele compreender isso, na fase de 15 anos, né, mais ou menos, nós batizamos aqui os nossos jovens, eles já vão ter entendimento daquilo que é o pecado e daquilo que realmente ele precisa se arrepender. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, por que a igreja, né, a qual o Senhor tem nos ensinado, apresenta as crianças? Porque dos tais são o reino dos céus. Então, aqui está dizendo aqui, né, que os filhos são herança do Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui? Pais, mamãe, estão entendendo isso aqui? Os filhos são o quê? Herança de Deus. Se é herança de Deus, eu queria que quem também que estão participando aprendesse isso. Quando você recebe uma herança, certo? De alguém, você tem que fazer o quê? Você tem que cuidar daquela herança, não é isso? Senão aquela herança
ela acaba. Então Deus está dizendo assim para vocês, pais: os filhos é herança minha. Vocês têm que ensinar a minha palavra. Você tem que ensinar eles a andar no caminho. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não venha desviar deles. Amém? Então, Ian, Deus está dizendo para você, será a alegria da sua casa, juntamente. Pode falar alto, hein? Hein? Carlos e Evelyn, eles serão presente de Deus para vocês. Eles serão a alegria da sua casa. Vocês estão entendendo isso aqui nesta noite? Eles fazem parte da alegria da tua casa. Mas o salmista diz assim: os filhos são herança do Senhor e fruto do seu galardão. Mas como flecha na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Hoje nós não vemos muito isso, né? Mas vocês já viram uma flecha? Já viram? Quem conhece aqui uma flecha? Você conhece uma flecha? Já viu o filme de Robin Hood? Quando ele tem uma flecha, viu? Ele lança a flecha, usa o arco, não é isso mesmo? Deus está dizendo assim para vocês, pais, e vocês que nos assistem aqui nesta noite, pelas redes sociais: os filhos são flecha na mão do valente. A flecha, para ela ficar boa, ela tem que ser preparada. Amém? Como eu vou preparar a flecha, pastor? Ensinando o teu filho a palavra de Deus, o caminho de Deus. A flecha, ela tem que ser polida, ela tem que ser bem trabalhada. Alguém aqui pode usar uma flecha torta? Usa? O que acontece se eu lançar uma flecha torta? Ela vai para o alvo errado, né? Você tem que ensinar o alvo certo para o filho de vocês. Ali fala, lá em Isaías, que a flecha ela tem que ser polida, trabalhada. Os nossos filhos têm que ser ensinados na palavra de Deus. Para quê? Para que no instante que eles crescerem, eles possam saber o caminho que eles devem andar. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. A flecha mal trabalhada, quando você não pule a flecha, lixa a flecha, sabe o que acontece com a flecha? Ela deixa frepa, né? Eu conheço como frepa, né? Aqui a madeira, se ela não for lixada, ela fica uma frepinha aqui, não fica? Aí quando você for lançar a flecha, o que acontece com aquela frepa? Ela vai ferir a sua mão. Se você não ensinar o seu filho o caminho, se você não ensinar o seu filho o evangelho, mais tarde ele vai trazer tristeza para a sua vida e para a sua família. Quem está entendendo isso aqui, diga amém ao Senhor. Por isso você deve ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar, para que mais tarde eles não venham desviar deste caminho. Os nossos filhos são flechas na mão do valente. Nós ensinamos o nosso filho o caminho. Estão aqui, né? Deram muito trabalho, né? Nossos filhos, né, Cássia? Algum trabalhinho, né, meu bem? Algumas madrugadas orando por eles, né? Não é verdade? Pagando um preço por eles. Mas hoje, eles estão aqui na presença de Deus. Amém? Hoje eles estão aqui como flechas na mão do valente. Sabe por que Deus te fez assim, minhas filhas? Para você acertar o alvo. O alvo não pode ser errado. O alvo nosso é um dia morarmos com o Senhor no céu. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Os nossos filhos são herança de Deus e vão morar para todos sempre na eternidade. Amém, queridos? Então nós estamos dizendo a vocês, pais, Ian, juntamente com os outros, vocês um dia vão morar juntamente conosco na eternidade. Vocês vão sendo preparados para ser usados nas mãos do Senhor. Está aqui um futuro pastor, amém? Amém? Uma futura instrumentista, amém? Vai tocar para o Senhor. E aqui também um futuro pastor. Pessoas serão usadas com grande poder nas mãos do Senhor. Não se preocupem em corrigir os seus filhos. Não deixe a educação dos seus filhos para outros. Uma coisa eu sempre digo para os pais que estão aqui presentes. Lá na escola, eles vão educar, mas quem vai ensinar são os? Quem vai ensinar são os? Quem vai ensinar são os? Na escola eles vão aprender inglês, vão aprender matemática, vão aprender português, mas vocês têm a obrigação de ensinar os seus filhos o caminho. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus. O seu ensino não é professor que vai colocar, não é essa liturgia que hoje está distanciando nossos filhos de Deus. Você tem por obrigação ensinar os seus filhos. Amém, igreja? E ensinar o filho gasta tempo. Quantos pais hoje,
para não educar seus filhos, dão para ele um celular, um tablet, liga a televisão. Ensinar o seu filho gasta tempo. Você tem que chamar ele para orar, você tem que chamar ele para ler a Bíblia, você tem que levar ele à igreja, você tem que ensinar o caminho, sabe por quê? Porque mais tarde eles não vão desviar deste caminho. Amém, igreja? Gasta tempo. É só você deixar o ensinamento dos seus filhos para o outro, não. Pais, quando o filho acordar de manhã, quando o Ian acordar de manhã, ele vai ver vocês dobrando seus joelhos. Amém, queridos? E ele vai entender: meus pais buscam a Deus, eu também tenho que buscar. Vocês ensinam, a palavra diz assim: ensina o seu filho o caminho. Vocês ensinando o seu filho o caminho, vocês vão entender uma coisa: vocês vão dar exemplo. Eu ando, eu oro, eu busco, eu leio a palavra. Por isso, Ian, ele vai orar, ele vai ler a palavra, e ele será um exemplo de um servo de Deus. Amém, igreja? Essa é a palavra nesta noite. Nós vamos aqui orar pelo Ian. Toda a igreja vai ficar de pé nesse instante. Ensinar o seu filho gasta tempo. Você tem que orar, você tem que ensinar, você tem que mostrar o caminho. Porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer. E eles vão distanciar da presença do Senhor. Há momentos que você tem que corrigir. Falar não. Amém? Difícil, né? Quando o papai fala não, né? Sabe o que o não quer dizer? Ele te ama. Quando a mamãe fala não, ela te ama. Amém? O não dos seus pais para vocês é uma grande bênção na vida de vocês. Para que vocês não se contaminem com este mundo. Para que vocês não saiam da presença de Deus. E que vocês possam viver verdadeiramente o verdadeiro evangelho, que é negando a este mundo e vivendo para Deus todos os dias da sua vida. Que Deus assim abençoe todos que nos assistem, a você também que está aqui neste culto, e principalmente vocês, pais. Não deixe de ensinar o caminho. Orem, mas também corrijam. Está errado? Fale. Porque quando você fizer isso, você livrará o seu filho do caminho que levará eles à perdição. Mas quando você corrigir, ele levará os seus filhos ao caminho da eternidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria pegar aqui o Ian, posso? Amém? Vamos orar? Toda a igreja nesse instante, juntamente comigo, vai estar neste momento orando ao Senhor pela vida do Ian. Ele é do Senhor. Ele é como flecha na mão do valente. Senhor, nós te adoramos. Nós te glorificamos pela vida do Ian nesta noite aqui, neste lugar. E apresentamos ele diante do teu altar. Meu Deus, ele pertence à eternidade. Ele pertence ao céu. Meu Deus, ele é um valente nas mãos do Senhor. Meu Deus, e que neste dia, meu Deus, na eternidade, o Senhor esteja, meu Deus, selando a vida do teu filho, para que todo sempre ele venha servir ao Senhor e dar alegria ao seu pai e à sua mãe, de ser um servo de Deus valoroso nas mãos do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, e todos digam, aleluia, meu Deus. Vamos encerrar este culto, amém, meus irmãos? Se alguma vida quiser uma oração, os diáconos, o missionário estará aqui à frente para orar. O pastor não vai poder ficar hoje, porque o pastor tem um compromisso no aniversário de 15 anos de uma jovem aqui da igreja. O pastor não pode ficar. Mas amanhã o pastor está aqui. Quem quiser conversar com o pastor está pronto para ouvir você, amém? É só hoje que o pastor tem que ir, amém? Mas o pastor não gosta de ir assim não, eu gosto de ficar até meia-noite e aí por diante. Amém, igreja? Vamos fechar nossos olhos. Você que entendeu que essa palavra falou o seu coração, esquece quem está do seu lado. Essa mensagem foi para você que entrou aqui nesta noite. A palavra que a irmã Cássia trouxe, ela confrontou você, é porque Deus tem um projeto para a sua vida. Amém, querido? Deus nessa noite quer transformar a sua vida.
não te espante, não te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quem crê nisso, dão glória a Deus. Senhor, sobre o teu povo nesta noite, quantas vidas entraram aqui neste lugar, sedento de ouvir a tua voz, e pela tua palavra, o Senhor falou ao mais profundo coração nesta noite. Até mesmo uma jovem, a qual aqui entrou, e o Senhor, durante a mensagem, tocou no seu coração, na sua alma. Que nesta hora, o Senhor possa, meu Deus, mostrar a ela aquilo que é o projeto do Senhor. E que seus olhos sejam abertos nessa noite, para compreender essa tão grande salvação. Mas oramos por todos que aqui participam deste culto, também participam pelas redes sociais. Meu Deus, que o Senhor venha nesta hora, através do seu Espírito Santo, visitar a cada vida neste lugar. Meu Deus, operando libertações, cura, salvação, e assim, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Oramos assim, cremos, meu Deus, na vitória, pois oramos em nome de Jesus. Todos digam: amém. E a graça maravilhosa e Salvador de Jesus Cristo, e o amor de Deus, que um dia nos alcançou, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem hoje e até o glorioso dia da sua vinda. Todos digam: amém. Ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém, queridos? Amanhã